normalizar esse comportamento cafajeste, que é o que fazem esses representantes da extrema-direita. Eles já fazem isso há bastante tempo. Agora, a imprensa brasileira dita tradicional, a imprensa dita profissional, está numa operação também de normalizar a extrema-direita. Isso a gente já vê acontecer há algum tempo. Hoje, eu vi no site Metrópolis, com o qual a gente tem até uma parceria, temos até algum diálogo. Não digo uma parceria operacional, mas temos diálogo, né? Tem alguns bons profissionais lá no Metrópolis. Mas olha só o que eles fizeram. Entrevistaram o Flávio Bolsonaro e olha a frase que colocaram na manchete. Carga tributária de Lula estupra brasileiros, ataca Flávio Bolsonaro. É uma operação, bom, primeiro que abre espaço para o Flávio Bolsonaro fazer uma metáfora de cunho sexual, de agressão sexual, para falar de economia. Não diria, assim, é no mínimo de mau gosto, de péssimo gosto, o Flávio Bolsonaro falar e o site colocar aí. Mas é uma maneira de normalizar. O Flávio Bolsonaro fala sobre praia, fala sobre a carga tributária está muito alta, ele é o filho de um golpista, o homem da Casa de Chocolate, tratado como se fosse um senador, é o líder da oposição. A imprensa brasileira está brincando de normalizar a extrema-direita. É perigoso isso que está acontecendo, e não é só o Metrópolis. Outro dia ele estava lá na Globo, a gente citou ontem, na Globo News, temos aqui na tela. O Flávio Bolsonaro foi na Globo News para falar sobre as praias. Aí é a Operação Boipeba, como diz o Chico Sá aqui. E tem alguns interesses. Depois vocês procuram aí. Família Marinho, com negócios lá na Bahia, em Boipeba. Flávio Bolsonaro diz que PEC que pode privatizar praias é música para os ouvidos de quem trabalha com o turismo. Vai gerar emprego. Pelo menos a cara do Otávio e da Tá maravilhoso, né? Sensacional. Esse print está incrível. Otávio, sem precisar falar, ele já está dizendo tudo aí, né? Eu não aguentei. É isso. Então, pelo menos a cara não estava boa. Mas, assim, abriram espaço. E aí, olha a manchete que vem aqui. Flávio, mais segurança jurídica e acabar com impostos. Deixou de ser privatização da praia para ser um debate, assim, normalizado com um sujeito que a gente sabe que é um dos chefes do golpismo no Brasil. A Globo está abrindo espaço para isso, está normalizando também a extrema-direita. Antes, a TV Cultura, por pressão, talvez, do governador Tarcísio, em São Paulo, abriu um belo espaço também no Roda Viva para o mesmo personagem. Então, tem uma operação de normalizar a extrema-direita. Isso está muito claro, tem uma aliança da mídia tradicional com a extrema-direita. Por quê? Porque viram que para enfrentar o Lula agora tem que fazer essa aliança. O que interessa para eles é a economia, neoliberalismo, privatizar, e precisa do bolsonarismo para isso, Chico. Sem o bolsonarismo, não fecha a conta para eles. Então, essa operação está acontecendo nesse momento. Perfeito. Está acontecendo. Isso aparece, a gente já mostrou ontem, por exemplo, também nas manchetes, em que a imprensa tenta silenciar um fato, que é o fato de que o PIB brasileiro cresceu contra toda a torcida e todas as previsões do mercado, da Faria Lima e da mídia. Olha a manchete da Folha, e aí eu peguei uma carona aqui na postagem do Rômulo Dias, não conheço o Rômulo, mas ele faz a leitura crítica desse editorial da Folha. O que a Folha pensa? PIB avançou no primeiro trimestre, mas incerteza cresceu. Aí ele faz a leitura como um professor, está muito bem feito aqui pelo Rômulo. A notícia positiva é um fato objetivo. O PIB avançou no primeiro trimestre. Não tinha como fugir disso, porque é um fato objetivo. É o positivo. Só que para você neutralizar o que tem de positivo, você põe o famoso mas aqui. Conjunção adversativa. Vamos lembrar das aulas de português. É uma contrariedade. Então, o PIB avançou no primeiro trimestre. Mas o quê? A incerteza cresceu. Ao contrário da notícia, que é um fato objetivo, a incerteza cresceu é uma opinião sem dados, pura subjetividade, não tem nenhum dado que embase essa afirmação da Folha. É torcida. Assim, cresceu. Mas cresceu, mas incerteza cresceu. E eu até postei, qual é a incerteza que cresceu? A incerteza de que o Lula estava derrotado, que o Haddad não deu certo, que a economia ia para o buraco. E isso gera incerteza, porque a Folha gostaria de ter uma certeza, que a era Lula acabou. Com o PIB crescendo, tem incerteza, porque é capaz do Lula chegar no final em 2026 e ter chance de ou se reeleger ou de eleger um sucessor, que pode até ser esse aqui, que está ao lado dele.
Então, é muita incerteza para o lado da Folha, é muita incerteza para o lado dos banqueiros, é muita incerteza para o lado de quem apoia essa aliança entre mídia, mercado e extrema-direita bolsonarista e os cafajestes da baderna que agiram hoje. É tudo a mesma turma, agindo de formas diferentes. Os baderneiros gritam, falam barbaridades e os editorialistas escrevem absurdos e está todo mundo no mesmo projeto, que é de impedir o Lula de seguir adiante em 2026. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui, agradecendo ao Rômulo pela postagem, como a grande mídia distorce a realidade, né? É para a gente pensar um pouco também. O problema passa pela comunicação do governo, como a gente diz aqui, eu já disse, todo mundo já disse. Passa, tem um problema na comunicação. Mas não é só a comunicação do governo. O problema é que do outro lado tem uma tropa poderosíssima que está fazendo isso aqui. O Lula tem que enfrentar dificuldades da própria comunicação dele, que não está conseguindo chegar tão longe como gostaria, mas ele está enfrentando dois tipos de operação do outro lado. A mídia tradicional, que já aceitou se aliar com o bolsonarismo e põe esse mas, essa operação de mas, veja bem, incerteza e tal, torcida contra. Na mídia tradicional e nos setores ditos liberais, é isso que está em jogo. Armínio Fraga dizendo que o Banco Central não vai dar certo, que o Lula e tal. De um lado isso. E de outro, ele tem que enfrentar ao mesmo tempo o bolsonarismo espalhando loucura, baderna, agressões e, em vez de economia, falando de aborto e dessas pautas do conservadorismo que fazem agitação nas redes. Não é fácil, não é fácil trazer o debate para a economia. O Lula e o Haddad estão tentando manter o debate centrado na economia, né? Então, estão enfrentando muito a oposição e isso está muito claro. Hoje ficou claro pelas duas situações que nós vimos. O bolsonarismo extremista na baderna e a mídia silenciando fatos positivos que não estão batendo lá na frente. Por quê? Porque o governo não consegue chegar lá e porque o governo ainda está apostando na estratégia antiga. Vamos comer pelas bordas, pelas beiradas. Nas frestas da grande mídia, a gente vai comunicando aqui e ali. Mesmo eles não gostando da gente, eles vão ser obrigados a reconhecer. Não vão ser obrigados a reconhecer. Não estão reconhecendo. E pode dar errado essa estratégia. Parece que não está dando tão certo. Está ficando no meio do caminho ainda. Por enquanto é o quadro que nós temos.